acompanhar hoje a terceira etapa da Copa Rio de Skate, aqui em Volta Redonda, no ginásio municipal de skate Fernando Schmidt. Estou aqui com o René Nunes, ele é produtor desse circuito, Copa Rio Skate. René, em meio a toda essa dificuldade, enfim, a terceira etapa. Conta aí um pouco pra gente aí. Primeiro agradecer aí vocês estarem vindo aí no evento, pessoal, galera do skate, da mídia, da Baixada Fluminense, vindo registrar e valorizar o skate aqui. E dizer que assim, pra gente é uma satisfação conseguir concluir esse trabalho que iniciou em Angra dos Reis em agosto, aliás, do ano passado, de 2008. Fizemos a segunda etapa em Teresópolis em novembro. E a última etapa que estava prevista para dezembro, no Rio de Janeiro, foi a etapa que a gente teve mais dificuldade de realizar. Por incrível que pareça, o maior município, né, do estado foi o município que menos incentivou a realização desse evento. Isso é uma coisa que eu fiquei muito chateado com isso. Por isso, fiquei chateado por todos os sentidos, porque é um evento de qualidade, é um evento que teve sucesso nas duas primeiras etapas, é um evento que o skate do estado precisa, né? Ainda mais que é um evento interestadual, com uma premiação que jamais foi vista no Rio de Janeiro. Então a gente ficou por um bom tempo batalhando para ter essa etapa, para que ela acontecesse no Rio de Janeiro, um circuito que era previsto para acontecer em Angra dos Reis, Teresópolis e Rio de Janeiro. A última etapa a gente teve muita dificuldade de fazer no Rio de Janeiro por falta de incentivo da prefeitura, porque é um evento que precisa de uma estrutura, né? Tem uma quantidade de pessoal trabalhando envolvida muito grande e uma premiação também muito boa ali. A gente tem uma moto que a gente vai conseguir dar hoje para o amador, então é uma premiação que jamais foi vista aqui no Rio de Janeiro num circuito, né, estadual. Então quando eu mostrei o projeto da Copa Rio, a Associação de Skate acreditou, levou para a prefeitura acreditou, e hoje a gente está aqui no último dia do evento, o dia do Amador 1 e Amador 2, e Feminino 1, que são as categorias de nível mais elevado do evento. Vamos dar uma moto, uma premiação aí que tem mais de R$8 mil envolvida. Então é uma coisa assim que a gente tá alegre de estar aqui hoje, com todo mundo aí apoiando. Está sendo uma vitória hoje, uma realização, uma concretização de um desejo, de uma vitória que a gente lutou bastante. Vale salientar que a organização está certinha, está tudo justinho, a pista é boa, a premiação é boa, o nível técnico também é bom. Isso tudo contribui para o fortalecimento do skate no Rio de Janeiro? Isso só contribui, porque eventos assim é isso que você está falando, Tobias. Você é um cara profissional e sabe disso, quanto é importante campeonatos de qualidade acontecerem para fomentar justamente isso. Muita gente já parou de andar de skate, muita gente não deu continuidade numa carreira de talento, por falta de incentivo, por falta de evento, por falta de oportunidade. Eu acho que eventos assim só fazem promover uma nova geração que está surgindo, talentosíssima. Aqui em Volta Redonda a gente tem um exemplo da prefeitura que tem um projeto no segundo tempo, que o prefeito veio ontem inaugurar o ginásio, falou que quer a escolinha com mais 500 crianças. Ontem já teve aí uma olhada das crianças andando de skate, já com trabalho acontecendo. Então isso tudo é a projeção do que vai ser o skate
no futuro. Então Volta Redonda tem que ser um exemplo para as demais prefeituras, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a Prefeitura de outros locais, para que a gente consiga levar o skate para cada vez mais lugares e fazer mais eventos de qualidade para incentivar a galera. Estou dando uma olhada aqui no evento e estou percebendo que tem muita gente da Baixada Fluminense. Você acha que tem alguma chance de algum skatista da Baixada levar essa moto para casa? Com certeza, a gente tem da Baixada Fluminense. Aliás, a Baixada Fluminense é a mais cotada, porque o líder, quem está liderando hoje o ranking do circuito na Amador 1 é o Allan Kardec, o McLaren, que se não me engano é local de Mesquita, né? Então é um cara que assim, tem uma história de vida muito interessante que eu já acompanho há um tempo com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então é um cara que tem um skate absurdamente espetacular, tem um nível de skate excelente, é um cara que com certeza, se tudo continuar contribuindo, se os eventos continuarem acontecendo, se os patrocinadores abrirem os olhos para ele, para o talento que ele tem, para o skate que ele tem, ele com certeza vai se tornar um profissional, um dos melhores no Brasil, com um nível cada vez melhor. E hoje ele está aí já está com um pé e uma mão na moto. Hoje vai depender de uma combinação de resultados e dele principalmente. Aí se for para Baixada Fluminense eu também vou ficar feliz pra caramba, porque a galera de lá é parceira, tá sempre junto. Douglas Marques, skatista profissional e árbitro da Confederação Brasileira de Skate. Marques, tá difícil de julgar o evento? Pô, tá um pouco difícil, o nível tá muito alto, mas a gente está preparado, os juízes estão preparados para fazer esse julgamento. Essa etapa que é a etapa final da Copa Rio, então tem um peso muito grande, a entrega de premiação de circuito, a entrega da moto aí, valendo a moto, o atleta favorito aí a ganhar o circuito, ele é da Baixada também, então representa muito essa etapa, mas os juízes estão preparados, tá rolando tudo bem até agora.